Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. A graça e a paz do nosso Deus esteja com todos os irmãos. Amém. Vamos rapidamente, por favor, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Aleluia. Louvado seja Deus. Atos capítulo 13. Queridos, mais uma vez, somos todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Nós estamos dando início à semana de conferências sobre missões e eu estou muito feliz por estar aqui e creio que o irmão também está e estará feliz por estar na casa do nosso Deus. Aleluia, amém. À medida que os irmãos se encontrarem o texto, por favor, vamos lê-lo em pé. Atos capítulo 13, versículo 1 até o versículo 3. Se o irmão achou, coloque-se em pé e vamos acompanhar a leitura da palavra. Amém? Assim diz a bendita palavra do nosso Deus. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, havia alguns doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Versículo 2: E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Versículo 3: Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Palavra do Senhor. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta tarde. Oh Deus, teu povo, Senhor, a tua igreja escolheu, oh Pai, estar na sua casa de oração, também para ouvir a tua palavra, Deus. Senhor, nós estamos dando início a esta semana de conferências e como orou teu servo, Pai, invocamos o divino Espírito de Deus, o grande mestre, o grande ensinador, Pai, para falar a cada um dos nossos corações. E venha apenas, ó Pai, usar-me como um vaso, como um instrumento, Senhor, na transmissão da Tua palavra. Pai, não permita que nenhum dos que aqui entraram saiam da mesma forma que entraram, Senhor. Mas que saiamos daqui, ó Pai, transformados pela Tua poderosa palavra. Pai, fala que o Teu servo, que os Teus servos ouvem e querem ouvir-te em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem tomar o vosso assento. Muito obrigado por acompanharem conosco a palavra de Deus. Queridos irmãos, como todos nós já sabemos, desde o dia 8, 9, nós demos início à programação, demos início às promoções sobre o mês de missões. E tal como os irmãos podem ver aqui na lona, que hoje, que é o nosso primeiro dia, nós vamos falar sobre o papel da oração em missões. Qual é o nosso tema de hoje? Qual é o nosso tema de hoje? Queridos, o papel da oração em missões. Portanto, os irmãos já sabem que missões é a tarefa, é o trabalho que todo o crente recebeu da parte de Deus. Amém? Missões é a obra da evangelização, é a obra da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Então nós vamos ver qual é o papel, que papel ocupa a oração durante todo esse processo. Há 2 semanas atrás, conversava eu com um servo de Deus e nós abordávamos sobre missões, sobre o evangelismo, sobre a propagação do evangelho, não é? Aqui na nossa cidade, aqui nos nossos arredores e não só pelo mundo afora. E este servo partilhou dizendo que nos últimos dias, nos últimos momentos, tem sido muito notório a nossa falta de participação neste processo que é missões. Tem sido como que uma apatia, tem havido uma apatia espiritual quanto ao nosso envolvimento em missões. E em resposta eu disse: sim, querido irmão, isto é real, isso é verdade. Mas imediatamente, naquele momento, enquanto nós abordávamos,
Então o Espírito do Senhor lembrou-me Atos capítulo 13, do versículo 1 até 3, que é o texto que nós estamos a ler agora para a nossa meditação. E em toda a história da missiologia, queridos irmãos, nós vamos ver sempre que a oração precede as missões. Aleluia, amém. A oração precede as missões. Eu disse, amado irmão, o problema é este, que é necessário criar uma atmosfera através do qual o Espírito Santo de Deus possa se mover. E essa atmosfera é a atmosfera da oração. Aleluia, amém. O que é que aconteceu, amados irmãos, quando lá em Lucas capítulo 24, em Lucas capítulo 24, versículo 49, o Senhor Jesus vai dizer que eis que vos envio a promessa. Eis que vos envio a promessa do meu Pai. Qual é a promessa? Que vocês não saiam de Jerusalém, que vocês permaneçam no templo, unânimos, orando, até que do alto vós sejais revestidos com o poder. Então, amados irmãos, é necessário criar-se, e aqui em Atos capítulo 13, o texto que nós lemos aqui agora, amados, nós estamos vendo os líderes da igreja que havia em Antioquia, os líderes da igreja que havia em Jerusalém, percebendo que a oração precede as missões, então devotaram-se. Estamos a ver aqui Barnabé, Saulo, Manaém, Nicanor, Lúcio, que eram líderes da igreja de Jerusalém, devotando-se em oração. O texto diz, e servindo eles ao Senhor. Aqui a palavra servindo significa que eles estavam numa atitude da adoração, numa atitude de busca da presença de Deus. E o que é que aconteceu enquanto esta liderança, enquanto estes pastores, esses apóstolos buscavam a Deus? O que é que aconteceu? A Bíblia diz que o Espírito Santo O Espírito Santo falou, disse o Espírito Santo. Enquanto os líderes eclesiásticos buscavam a presença de Deus, buscavam a orientação de Deus, buscavam a direção da parte de Deus, o que aconteceu é que enquanto eles oravam, enquanto jejuavam, enquanto se consagravam a Deus, disse o Espírito Santo. Aleluia, amém. O Espírito Santo fala. Então, o que eu aprendo aqui, amada igreja, é que o Espírito Santo é quem dá a estratégia para missões. Aleluia, amém. É o Espírito Santo. O Espírito Santo disse, apartai-me para mim a Barnabé, a Saulo, a Lúcio, a Nicanor, para a obra missionária. Então, a obra missionária, ela começa numa atmosfera de oração. E compartilhando ainda o meu coração com o servo de Deus, eu fiz as seguintes perguntas. Como está? Quando você olha para a vida de oração, primeiro da igreja. Porque já nós, os líderes, os pastores, os diáconos, os líderes de departamentos, já era de se esperar que já se empenhassem nessa vida, né? Nessa vida de oração, para que a igreja apenas acompanhe. Como está a nossa vida de oração? E eu disse, aqui está o problema. O porquê que numa conferência de missões, onde cada crente, conforme disse o irmão Benjamin, o crente verdadeiro sente o ai de mim se não anunciar o Evangelho. Mas o porquê que numa conferência de missões a igreja está vazia? Era para a igreja estar repleta. Era para a igreja estar cheia, ávidos para ouvir, para aprenderem, para se capacitarem, para receber o treinamento que vem da parte de Deus. Mas o porquê que isso não acontece? Porque é necessário, em primeiro lugar, criar essa atmosfera. Aleluia, amém. A atmosfera que vai atrair o manifestar do Espírito de Deus, porque o Espírito Santo falou. Enquanto eles adoravam, serviam a Deus, disse o Espírito Santo.
Apartai-me para mim a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Por isso é que nós vimos aqui que missões é o quê? Missões é o quê? Missões é orar, ir e contribuir. Mas primeiro está a oração. É muito difícil encontrarmos uma igreja que esteja a desfalecer em oração e ser muito ativo em missões. Isso começa com cada um de nós. Aquele crente que não gosta de buscar a presença de Deus, buscar o Espírito de Deus, a direção de Deus, ele passa 1 ano, 5 anos, não ganha almas, não testifica de Jesus. Certo dia nós saímos para evangelizar e eu me assustei quando uma das diaconisas dizia que nunca antes evangelizou, nunca antes participou de uma campanha de evangelização. Como é possível? Diaconisa. Há quanto tempo você e eu não ganhamos uma alma para Deus? Há quanto tempo você e eu não evangelizamos? Eis que vos envio a promessa do meu Pai. Não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos com poder. Outra coisa que eu aprendo aqui, amados irmãos, é que a oração atrai o poder. Aleluia, amém. A oração atrai o poder. Se a igreja não for uma igreja dedicada em oração, terá pouco poder, terá pouca autoridade. Porque os discípulos estavam com medo, estavam ansiosos pela perseguição. Jesus foi morto e eles se esconderam. Irmão, por isso é que a Bíblia vai dizer lá em Atos 1, versículo 8, que os 120 irmãos, depois da ascensão de Jesus, estavam fechados no cenáculo. Jesus disse que não vos ausenteis de Jerusalém. Por quê? Porque descerá poder. Aleluia, amém. Descerá poder sobre vós ao descer o Espírito Santo. Estes irmãos não estavam a fazer brincadeira naquele cenáculo. Estavam em uma atitude de oração. Eles não poderiam sair para missões sem antes buscarem a capacidade, a autoridade que vem de Deus, através da oração. Através da sua consagração, os discípulos permaneceram. E eles oravam, buscavam a Deus, oravam, buscavam a Deus, buscavam a presença, buscavam a direção de Deus, até que a promessa de Deus se cumpriu nas suas vidas. Então a oração traz poder. A oração é a chave para nós cumprirmos isso. Isso não é algo que é feito pela força do nosso braço. Não é algo que é feito pelos nossos próprios princípios. Se os irmãos lerem lá em Atos capítulo 2, versículo 42, os irmãos verão que a igreja primitiva, os nossos irmãos, os primeiros cristãos, perseveravam na oração. Aleluia, amém. Ele diz que e perseveravam todos unanimemente nas orações, nas súplicas, na comunhão, no partir do pão. Em toda a alma havia temor. E olha o resultado disso. Sinais, maravilhas, prodígios aconteciam na igreja primitiva. E ele não para por ali. Eu vou pedir que o irmão leia rapidamente Atos dos Apóstolos. Muito rapidamente mesmo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 até 47. Muito rapidamente, por favor, amados. Até 47, por favor.
Cada dia o Senhor fazia o quê? Amados, é Deus quem dá o crescimento. Aleluia. É Deus que traz, é o Espírito Santo, através das orações do seu povo. A Bíblia diz que a cada dia o Senhor acrescentava à igreja. Quer dizer, a igreja se multiplicava. A obra missionária avançava, expandia. Por quê? Porque os tantos líderes eclesiásticos, como nós lemos em Atos capítulo 13, como agora toda a comunidade da igreja primitiva, perseverava nas orações. Perseverava nas orações. Portanto, a oração é a chave do crescimento da igreja. A oração é a chave que traz o poder de Deus. Os apóstolos pregavam com ousadia a palavra de Deus. E em cada alma havia reverência. Aquilo que nós falamos ontem. Havia respeito. Sinais, maravilhas aconteciam. Aquele espírito de comunhão. A cada dia, todos os dias, não é todos os domingos, mas todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Mas tudo isso dentro de uma atmosfera, debaixo do orvalho da oração. Esse é o clamor da igreja, é o clamor que há no meu coração. Que nós voltemos a viver no orvalho da oração. Se não estaremos aqui em vão, não seremos capazes de cumprir a obra missionária. E eu me pergunto, será que a igreja primitiva era melhor do que nós? Será que as coisas só aconteciam para eles, para nós não? É que há algo que eles faziam. A igreja moderna entrou a Covid, está a se desfalecer. Por isso, nós pedimos à liderança da igreja, amados pastores, vamos voltar às quartas-feiras. Voltemos ao princípio. Está ali. O papel da oração em missões. Sem oração não se consegue fazer muito. O povo está a desfalecer. Almas estão sedentas. Mas há algo que nós estamos a abandonar. A oração traz poder para pregar a palavra de Deus. Se os irmãos lerem ainda no livro de Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, versículo 18, o que é que vai dizer? Paulo vai orientar a igreja a Éfeso, aos Efésios, dizendo que orem, supliquem a Deus, façam orações por todos os santos, e não só por todos os santos, mas incluam também os missionários, incluam os apóstolos, incluam os pastores. Orem por todos os santos. Por que orar? Ele vai dizer, para que no abrir da minha boca, para que quando eu ficar à frente e pregar a palavra, me seja dada a palavra com confiança. Por isso é que muitas das vezes as pessoas sobem no púlpito para pregar, mas a mensagem está vazia, não tem conteúdo. Paulo está a dizer, orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada palavra com confiança, é palavra com autoridade, palavra com poder. Isso é que vai penetrar nos corações das almas que têm que se salvar. Isso é que faz toda a diferença. Paulo pediu para que a igreja orasse. Mas muitas das vezes nós nos apartamos destes princípios básicos. O Senhor Jesus, o grande missionário, se os irmãos lerem lá em Marcos capítulo 1, versículo 35. Jesus se levantou de manhã, ou se levantava ainda de manhã cedo, ainda escuro, de madrugada, e ia para um lugar deserto. E o que ele fazia ali? O que ele fazia ali? Marcos capítulo 1, versículo 35. E levantando-se de manhã cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali fazia o quê?
ali orava o nosso exemplo, o nosso modelo da igreja, devotando-se a Deus em oração. E nós vamos ver quais eram as consequências dessa atitude do Senhor. No versículo 38 diz assim: e ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que também eu ali pregue. Quer dizer que depois de mais ou menos 3 ou 2 horas de oração, amanheceu, chamou os discípulos, agora vamos. A oração precede as missões. Passou a noite orando, amanheceu, agora chamou os discípulos, agora vamos. Vamos às aldeias vizinhas, para que eu também ali pregue a palavra. A pregação da palavra, a evangelização, não vem depois da oração. Aleluia. E olha o que aconteceu aqui. Versículo 39. E pregava nas sinagogas deles, e por toda a Galileia, e expulsava muitos demônios. Mas onde era a fonte do poder do Senhor Jesus? Estava no lugar secreto, não é isso, irmão Tó? Conforme nós cantamos, é necessário ir mais fundo, mais profundo. Aonde? No lugar secreto. É lá onde vem o poder, a autoridade. Jesus tinha muita facilidade para lidar com os demônios. Hoje nós fugimos. Nós fugimos. Cada um de nós há de enfrentar situações onde lhe vai ser requerido uma certa exigência. E se você não tiver carregado as suas baterias, você será derrotado naquele desafio. Mas Jesus, o nosso exemplo, conhecia o segredo. Jesus conhecia o segredo. Orava, pregava a palavra, curava muitos enfermos e expelia. Hoje a nossa sociedade, amados irmãos, está em grande opressão. Até pessoas dentro da igreja estão a viver em opressão. Em opressão mesmo. Porque essa é a obra de Satanás. Oprimir o povo de Deus, matar, roubar e destruir. E como é que nós podemos destronar o inimigo? Pregando o evangelho, mas também com autoridade, com poder. E tudo isso depende do lugar secreto. Depende de como é que nós estamos preparados. Queridos, a oração nos capacita a exercer até os nossos dons espirituais. Aleluia, amém. A oração nos capacita a ministrar os dons. Muitos dos irmãos ainda não descobriram quais são os vossos dons espirituais pela fraca devoção. Cada um de nós tem um dom, mas para exercitar tem que viver debaixo do orvalho da oração. Jesus exercitava o seu dom, curas, pregação, expulsão de demônios, porque ele cumpria este princípio. E por que a igreja não cumpre? Queridos, toda a igreja, por mais pequena que inicialmente ela seja, tem um potencial para ser vitoriosa, amém? Toda a igreja, por mais pequena que comece, 5 pessoas, 10 almas, ela já traz um potencial. Jesus disse: esta é a minha igreja, aleluia, amém? Ou seja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor Jesus já nos deu a chave. Eis que vos darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligardes na terra terá sido ligado aonde? Nos céus. Mas quando você olha lá fora, quando você olha para a igreja, parece que as portas do inferno têm prevalecido contra nós. E nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar isso. Por quê? Porque a promessa, a vitória já está garantida. Sobre esta pedra, eu, Jesus, vou edificar, vou construir a minha igreja. Satanás, seus demônios,
não vão prevalecer contra ela. Mas se cada crente aqui não se devotar a esse nível, terá fracassos, será vencido na sua vida. Qual é o papel da oração em missões? Nós estamos a ver toda essa implicância, a implicância que tem a oração. Eu quero desafiar a cada presente que está aqui, a cada irmão que está aqui presente. Quero desafiar, você que é homem, união masculina missionária, união feminina missionária batista, a união da juventude, os homens, papás, moças, diáconos, líderes, pastores. Quero desafiar a todos nós a abraçarmos isso. A união masculina, estamos aqui terças-feiras, 6 horas da manhã, para orar, para buscar o poder que vem de Deus. Se você é senhora, jovem senhora, as mamás também estão aqui, às terças-feiras, a buscar de Deus. Quero desafiar a cada um de nós a melhorar, a dar uma melhorada nesse aspecto. A começar dos nossos líderes, a começar daqueles que são o anjo da igreja, para que também nós sigamos o exemplo. Nós precisamos voltar, amados irmãos. Precisamos voltar para que o inimigo, por tão astuto que ele é, não nos vença. Último ponto, amados, a oração, ela traz o discernimento espiritual. Aleluia, amém. A oração faz o quê? Traz o discernimento espiritual. A oração nos torna sensível ao Espírito. Porque aqueles líderes em Antioquia, em Atos 13, só foram capazes de ter a sensibilidade para ouvir o Espírito Santo, porque eles estavam mergulhados naquele ambiente. Eles estavam mergulhados naquele ambiente de busca, de oração, e foram capazes de ouvir o Espírito Santo falar. Você que é chefe de família, você que é chefe de departamento na empresa, líder eclesiástico aqui na igreja, em qualquer esfera, se nós nos devotarmos em oração, isso vai desenvolver a nossa sensibilidade espiritual. As nossas decisões serão mais assertivas, porque nós estaremos sintonizados à frequência do Espírito Santo. Aleluia, amém. É o Espírito Santo, é a parceria com o Espírito de Deus que nos dá vitória.